Meus irmãos, bom dia. É uma grande alegria estar aqui com vocês, é uma grande alegria rever o pastor Adriano, depois de um tempo, se a gente se vê. E uma alegria maior ainda poder falar desse tema, que eu acho que é um tema muito desafiador para a igreja, e eu vou dizer durante a palestra o porquê, e desafiador para a minha própria vida, porque eu também precisei aprender muito na prática e teologicamente a viver aquilo que eu vou falar aqui para vocês, né? Bom, tá ali. Antes eu queria contar uma história, que essa história eu li antes de pensar em adoção, eu acho que foi antes de casar, inclusive, que é uma história do pastor Ricardo Gondim, na época que ele tinha uma boa teologia. Ele conta a história seguinte, que uma vez ele foi fazer uma série de preleções no Canadá e Estados Unidos. Ele foi para o Canadá e logo depois que houve o culto ali, ele pregou, o pastor, durante a semana, o convidou para ir para os grupos familiares da igreja. Ele falou assim, olha, os grupos familiares da nossa igreja se reúnem por hobbies. Eles têm hobbies em comuns, e aí eles desenvolvem o hobby deles ali, e durante esse momento eles estão conversando sobre a Bíblia, etc. E ele foi num desses grupos. O hobby desse grupo era, eles construíam trenzinhos artesanais. E aí ele teve a curiosidade de perguntar quanto cada trenzinho daquele artesanal custava por pessoa. Eles falaram assim, de uma forma muito modesta, assim, muito simplória, falaram assim, em torno de $20.000 cada trem. Né? E ele ficou meio assustado com o valor do hobby dos irmãos. E aí, no outro final de semana, ele foi pregar numa outra igreja, já nos Estados Unidos, era uma igreja presbiteriana, e aí o pastor o convidou para ir à casa dele jantar, após o culto. E quando ele chegou lá, o pastor tinha em torno de 8 filhos que ele havia adotado. E um tinha filho com síndrome de Down, tinha filho com deficiência intelectual, tinha filho com paralisia, alguma paralisia no corpo, tinha alguns que eram brasileiros, que na época, né, existia a FEBEM, que eram oriundos da FEBEM, e ele já havia adotado da adolescência. E aí o Ricardo Gondim ficou pensando assim, gente, onde mais eu consegui perceber de forma prática a graça de Deus operando? No grupo familiar, onde os irmãos se reúnem para um hobby que custa $20.000 por pessoa, $20.000 por pessoa, ou num jantar onde o pastor tem tantos filhos que ele incluiu em sua família, filhos com deficiências, com dificuldades, que não teriam chance alguma na vida se não tivessem sido adotados. Né? Então, esse foi o seu questionamento que ele colocou no final do texto. Onde a graça de Deus foi mais manifestada de maneira prática? Eu quero muito falar sobre isso para vocês. Eu não vou falar só sobre a adoção no sentido jurídico, no sentido social. Eu quero falar da adoção também nossa, como filhos de Deus, e do reflexo que essa adoção deve ter das nossas atitudes práticas, no dia a dia, na nossa vida. Aí eu dividi aqui o assunto que a gente vai falar em 3 partes. Né? A primeira parte delas, deixa eu ver se vai passar. Alguém pode passar aí para mim? Para frente? Foi. Né? Isso. Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o evangelho e a adoção tardia. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Né? Geralmente, quando a gente chega, se você for chegar para adotar uma criança, pelo menos na época que nós adotamos, a vara da infância vai perguntar para vocês um perfil. Qual é o perfil de criança desejado? Como é que vocês querem a criança? Que tipo de criança vocês querem? E quando perguntaram para a gente isso da primeira vez, a gente ficou surpreso na nossa primeira adoção. Perfil? Como assim perfil? A gente não imaginava que a gente poderia descrever uma criança como se fosse comprar uma roupa no shopping, por exemplo. Né? Mas eles fazem isso. Então, eu me senti exatamente assim, como se eu estivesse no shopping escolhendo uma roupa que se enquadrasse no meu manequim. Né? E é a pergunta que eles fazem. A gente não, eu e a Roberta, a gente não havia pensado sobre perfil. Né? Mas a gente chegou a uma seguinte conclusão, depois de algumas conversas, que não só os bebês eram dignos de adoção, que todas as crianças, independentemente de suas idades, deveriam ter a chance de serem adotadas. Né? Precisavam de lares estáveis e amorosos também. Não, a gente não entende, eu não entendo,
que a Bíblia restringe a adoção a crianças bebês, né? Que todos os filhos são herança do Senhor, independente da idade deles. Então, a gente não colocou, por exemplo, como perfil que queria um bebê, né? Então, agora, eu não quero ignorar com isso que, sim, é muito importante o que a gente chama de experiência formativa, né? Que são os primeiros anos da vida de uma pessoa que são muito importantes. Eu também não quero ignorar o fato de que criar filhos desde a infância até a vida adulta é um grande privilégio, desde a gestação, desde bebezinho até a vida adulta. Eu não quero ignorar que isso é um grande privilégio também. E muito menos eu quero ignorar que adotar crianças mais velhas é um pouco mais complicado, sim, de fato, né? A gente não quer ignorar nada desses fatores, porque eles existem, e seria viver num mundo paralelo e ignorar esses fatores. Mas as crianças devem ser amadas não porque elas têm a possibilidade de serem curadas, mas porque elas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Esse é um fator determinante para a gente pensar quando a gente for pensar em adoção. E se Deus me escolheu? Deus me escolheu com 18 anos. Eu conheci o Evangelho quando eu tinha 18 anos. E não tinha um perfil pré-definido. Pelo menos eu acho que Deus não tinha um perfil pré-definido. Por quê? Porque eu era exatamente como o texto de hoje que foi lido. Eu era distante de Deus, eu era inimigo de Deus, eu não amava Deus, e Deus ainda assim me escolheu e me adotou, né? Então, como escolher? Um bebê, uma criança mais velha, uma criança branca, uma criança negra, saudável ou não, com ou sem irmãos, né? Deus não colocou critérios assim para nos adotar. Então, eu não conseguia entender a lógica de ter critérios para adotar uma criança. E a pergunta 34 do Breve Catecismo, ela é muito clara com relação à questão da adoção, né? Ela fala assim: o que é adoção? A resposta a adoção é um ato livre da graça de Deus, pelo qual somos recebidos o número de filhos de Deus e temos o direito a todos os seus privilégios. A pergunta e a resposta não falam de perfil, não falam de critério, nada disso. O texto do Breve Catecismo ele é claro. Não sou eu quem escolhe, é Deus quem escolhe e não tem nenhum critério pré-definido. Então, vamos entender, então, o que é a tal da adoção tardia, em primeiro lugar, para a gente poder destrinchar os temas aqui. A adoção tardia é a adoção de crianças com mais de 3 anos de idade, né? Essas crianças elas são consideradas nas casas-abrigo como crianças idosas. Grande parte delas foram abandonadas pelos pais já numa idade tardia, né? Ou tiveram que ser retiradas por maus tratos numa idade tardia, e ainda aquelas que foram esquecidas nos abrigos, que foram ficando, o processo de tirar a guarda familiar, porque o que acontece? A nova lei da adoção, ela dificultou a adoção. Ela privilegia os laços biológicos, e aí eles ficam tentando fazer o seguinte: chega a criança lá, bebezinho no abrigo. Então, eles ficam tentando encaixar em membros da família biológica. Então, eles vão para os avós. O avô materno não quer, a avó paterno não quer, vai para o tio, vai para a tia. Então, até esse processo todo acontecer, a criança vai crescendo, vai ficando no abrigo. E, muitas vezes, ela chega nessa idade de 3 anos, eles tentando encaixar em família, na família biológica, não conseguem, e aí, só então, coloca a criança para adoção. E aí, essa criança é considerada já uma criança idosa, né, no mundo da adoção. Então, isso é que é chamado de adoção tardia. Eu peguei alguns dados aqui do Conselho Nacional de Justiça, de algum tempo já, então eu acho que esses dados não estão atualizados hoje. Mas, na época que eu peguei, havia 27.437 pessoas inscritas no Cadastro Nacional de Adoção. E 4.914 crianças, ou seja, muito mais gente querendo adotar do que criança para ser adotada, né?
Onde está o desencontro disso? O desencontro está no seguinte dado. 91 dos pretendentes querem adotar crianças brancas. Só que a maioria das crianças que estão nos lares abrigos não são brancas. Elas são negras ou pardas, que é a característica do brasileiro no geral. Né? Apenas 16,2 querem adotar 2 crianças. E muitas crianças elas estão em grupos, ou seja, são grupos de irmãos. E o que a vara da infância tenta é não separar os irmãos, porque a separação dos irmãos biológicos é uma coisa muito traumática. Então, às vezes, são 2, 3 irmãos e a maioria das famílias não quer adotar mais de uma criança, quer adotar apenas uma. Então, aquelas crianças que são grupos de irmãos, muitas vezes vão ficando, porque não tem quem as adote. Né? O percentual dos adotados dos interessados em adotar 3 crianças é de apenas 0,77%. Com relação à idade, 17,97% quer adotar bebês até 1 ano, 19,9% de crianças de 1 a 2 anos e 20,5% quer adotar crianças de 2 a 3 anos. 18,32% crianças de 3 a 4 anos e a proporção cai para 1% para crianças com mais de 8 anos de idade. No que diz respeito ao sexo, 33,23% quer adotar meninas e apenas 9,6% querem adotar meninos. Então, e 58,89% são diferentes ao sexo. No entanto, a maior parte das crianças disponíveis para adoção são pardas, que são 45,40%, 18,88% são negras, brancas somam 34,56% e 1,16% não foi informado. E 76,85% das crianças são adolescentes ou possuem irmãos. Né? E 22% tem algum problema de saúde. Está vendo onde a conta não encaixa? Está vendo porque tem um grupo maior de gente que quer adotar do que ser adotado? É porque os que querem ser adotados, os que estão para adoção, não se encaixam no perfil dos que querem adotar. É por isso que ainda tem muitas crianças para serem adotadas, porque a família às vezes quer uma criança branca e a maioria é negra ou parda. A família às vezes quer uma menina e a maioria são de meninos. A família às vezes quer uma criança apenas e lá estão em par de grupos de irmãos. Né? A família quer uma criança saudável e um grupo grande de crianças que tem algum tipo de problema de deficiência. Então é aí que a conta não encaixa. É nessa adoção dos critérios para adoção. E é aí que eu quero que a gente comece a fazer o contraponto com o fato de Deus ter nos adotado, né, que a conta não fecha. Porque o perfil que os pais querem não é o perfil que está disponível para ser adotado. Né? Eu não quero aqui romantizar a adoção tardia, tá bom? E nem afirmar que todos devem optar por esse tipo de adoção. Mas eu sei que é um processo mais difícil adotar crianças mais velhas, né? Porque são crianças marcadas por graves pecados cometidos contra elas e por uma série de rejeições. Algumas dessas crianças foram tentadas ser encaixadas em famílias várias vezes e voltaram, foram devolvidas, né? Então elas carregam toda essa problemática dentro delas. Mas o que a gente precisa entender como núcleo para essa ideia é de que a nossa relação com Cristo que nos identifica, que nos dá identidade. E a nossa identidade como adotados é que nos impulsiona a adotar crianças. A gente não deve adotar criança para preencher vazio existencial, pessoal. E isso é colocar muita coisa, muito peso em cima de uma criança. Você quer adotar uma criança para preencher um vazio existencial porque você não teve filhos. Né? Ou para resolver problemas no casamento. Ou para melhorar a autoestima, ou preencher os álbuns de família, ou para ser uma família padrão, para socialmente ser aceito como família padrão. Esses não deveriam ser as nossas motivações, apesar de eu saber que elas muitas vezes estão no nosso coração, mas essas não deveriam ser as nossas motivações para adotar crianças.
nós que conhecemos a Cristo, a nossa principal motivação deveria ser a ideia de que, como adotados em Cristo Jesus, nós deveríamos fazer o mesmo para com o nosso próximo. Essa deveria ser a motivação nuclear, né? Nós somos escolhidos por Deus com base na graça e misericórdia, não por causa de um perfil que a gente tem, não porque a gente é branco, é negro, é saudável, é doente, é rico, é pobre, sei lá. Não tem um perfil que Deus adotou, pelo menos não que foi revelado para a gente, para nos adotar, né? Esse deveria ser também o nosso movimento com relação à adoção. E quando a gente adota uma criança, independente do perfil traçado, porque a vara da infância vai pedir para vocês um perfil, acontece um duplo milagre. Um milagre no coração da pessoa que se dispõe a entrar nesse relacionamento e um milagre na vida da criança que é inserida em uma nova família. Porque quando nós somos adotados em Cristo Jesus, nós somos não adotados apenas para sermos filhos de Deus. Nós somos adotados para fazer parte da família de Deus. Então, a criança é inserida também numa família, não apenas numa relação de maternidade ou paternidade. Quando eu penso nesse assunto, eu não posso deixar de descrever aqui para vocês as palavras do Russell Moore, no livro dele sobre adoção. Ele fala assim, olha, imagine por um momento que você esteja adotando um adolescente. Durante o encontro com a assistente social, no último estágio do processo, ela diz que esse adolescente de 12 anos tem sido submetido à psicoterapia desde os 3 anos. Ele persiste em queimar coisas e tenta repetidas vezes esfolar filhotes de gatos vivos. E ele se expressa, segundo ela, de uma maneira muito sexual. E ela continua a contar a pequena história familiar desse rapaz. O pai, o bisavô, o tataravô desse menino, todos tiveram história de violência em suas vidas. Desde estupro até assassinatos em série. Cada um deles teve uma vida encerrada do mesmo jeito, morte por suicídio. Todos foram encontrados pendurados em cordas improvisadas com lençóis em suas respectivas celas de prisão. Eu pergunto para vocês adotariam esse adolescente? Se você adotasse, você não manteria os seus olhos nele enquanto ele brincasse com seus filhos biológicos mais novos do que ele? Você não iria beijá-lo nervoso enquanto ele olhasse a você cortando alguma coisa com a faca na cozinha? Você não ia ficar ali espreitando enquanto ele estivesse na sala escura assistindo um filme no sofá ao lado da sua filha? Acontece que nós éramos como esse adolescente. E Deus ainda assim nos adotou. Não é isso que Colossenses 1:21 vai dizer? E a vós, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Gente, para a gente entender e a gente encarar um processo de adoção, a gente precisa primeiro entender quem a gente é. E o que nós éramos antes de conhecermos a Cristo. Porque nós éramos exatamente como esse adolescente. E Colossenses continua falando ainda no capítulo 2, versículo 13, diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Como eu falei para vocês, eu fui adotado com 18 anos por Deus. Eu não era um órfão no sentido biológico. Eu não era uma criança abandonada, porém estava numa condição muito mais séria. Eu era um estranho na família de Deus. Um escravo do pecado e um objeto da justa ira de Deus. Eu nem percebia disso. Eu não sabia disso, eu não tinha consciência disso.
né? E eu passei a ter contato com o Evangelho, com a Igreja do Senhor, e conforme eu ouvi o Evangelho, Deus foi abrindo meu coração, eu fui compreendendo quem eu era, quem Deus é, o que o mundo é, e eu fui começando a acreditar e ter uma relação com o Senhor. Conforme eu ia ouvindo o Evangelho, Deus ia abrindo o meu coração para acreditar naquelas coisas que estavam nas Escrituras. Eu fui abandonando o meu pecado, eu fui confiando na morte sacrificial de Cristo, e naquele momento eu fui adotado em uma nova família chamada Família de Deus, que a gente chama de igreja, corpo de Cristo, povo de Deus. Pai, mãe, se você é cristão, se você confia no sacrifício de Cristo, substitutivo, se você confia na morte dele na cruz por seus pecados, você também tem que entender que você foi adotado. Você precisa se perceber como alguém que foi adotado. Já seria extraordinário o suficiente se Deus simplesmente nos redimisse e perdoasse nossos pecados e nos declarasse justos. Mas ele não só fez isso, ele nos adotou como seu filho, mediante a pessoa e obra de Cristo. Então, gente, uma coisa que deveria ser muito lógica na igreja, que não precisaria nem a gente ter que falar numa palestra, que deveria ser um processo natural da igreja, é a igreja se engajar no processo de adoção. Sinceramente, eu não vejo nada mais hipócrita do que a igreja condenar o aborto e não adotar as crianças. Porque você está dizendo para aquela mãe assim, não aborta seu filho não. Mas quem vai criar o filho que ela não quer ter? É hipócrita isso. A cultura da adoção deveria ser uma cultura corrente em toda a igreja. E, sinceramente, quando nós vamos para fazer os cursos de adoção, a maioria das pessoas que estão lá não são evangélicas. Nós temos muito espíritas, nós temos católicos, nós temos pessoas que não têm religião alguma e temos muitos casais homossexuais. Nos 2 cursos de adoção que nós fizemos, só tínhamos eu e a Roberta como evangélicos nos cursos de adoção. Você vê, então, que a cultura da adoção não é uma cultura forte ainda nas igrejas evangélicas. E eu não consigo entender por quê. Ainda mais a igreja presbiteriana, que a gente bate tanto no tema da adoção. Que essa é uma questão teológica preciosa para a gente, importante para a gente, ensinada em classe de catecúmenos, constantemente reavivada nas pregações, nas escolas dominicais, mas parece que é uma coisa abstrata, assim, sabe? Que vive no mundo das ideias e que no mundo prático ela não existe. É uma ideia teológica muito bonita, é muito legal isso, mas a gente não consegue, parece que, aplicar isso para a vida prática. E aplicar isso para a vida prática é se enganjar num processo de adoção, ou, pelo menos, estimular o processo de adoção. Isso é uma cultura dentro da igreja. Então, por que uma criança mais velha também não pode ser alvo do amor de um casal, de uma família, sem exigências prévias? Eu não quero dizer com isso que a prática da adoção, principalmente a adoção tardia, será bem-sucedida sempre. Eu não vou romantizar. Sabe uma coisa que eu tenho dificuldade com filmes gospel? É porque filme gospel geralmente tem a mesma narrativa. É assim, tem uma pessoa que está mal, que ela ou não pode ter um filho, ou ela está mal financeiramente, ou o casamento está acabando, alguma coisa assim. Aí ela vai e conhece a Cristo, aí ela ora, ela se enganja e tal, e as coisas melhoram, ficam maravilhosas no final. E aí, muitas vezes, o final é todo mundo na igreja, cantando de mãos dadas e louvando ao Senhor. Isso tudo é muito bonito, mas isso não é real. Você sabe que isso não é real. A vida real, a gente tem problema conjugal, a gente tem problema na criação de filhos, a gente tem problema financeiro, a gente às vezes se separa, aí às vezes a gente casa de novo. A vida real é diferente do que a gente vê muitas vezes em alguns filmes aí, cristãos. E eu não quero romantizar a adoção também, gente. É um processo difícil, sim. Do mesmo jeito que o processo que Deus nos adotou é complicado também. Por quê? Porque a gente fica bonzinho quando a gente conhece a Cristo? Não fica, você sabe disso. A gente começa um processo
de santificação, de luta contra o pecado, e a gente vai crescendo espiritualmente, a gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, Deus tem paciência com a gente, às vezes tem pecados recorrentes em nossa vida. Não é um processo fácil também, um processo de Deus nos adotar. Por que o processo da gente adotar uma criança seria fácil, simples, como filme evangélico? Não é também. Então, eu não quero romantizar isso. É um processo difícil, né? Então, só que eu quero que vocês entendam o seguinte, nós não devemos adotar uma criança pelo sucesso do empreendimento. Porque a gente quer um empreendimento com sucesso. Né? Nós temos 3 filhos que nós adotamos. E mais um detalhe, eu não gosto de usar o termo adoção como adjetivo. Filhos adotivos. Eu não gosto de usar isso porque eu acho que coloca a criança numa categoria diferente dos demais filhos. Eu uso sempre ou como verbo, né, de uma outra forma. Então, os nossos filhos que foram adotados, a gente não tem certeza se eles serão servos de Deus. A gente não tem certeza se eles serão pessoas bem-sucedidas, bons cidadãos. Não tem. Do mesmo jeito que seus filhos biológicos, você também não tem certeza disso. Então, não é por causa assim, eu vou fazer isso, que aí vou ter sucesso, e é pelo sucesso do empreendimento que eu vou fazer isso. Não é. Não é isso que motiva, que deveria motivar a adoção. O que deveria motivar a adoção é porque a gente foi adotado. A gente sim perceber dessa forma, é uma questão de identidade, de eu entender quem eu sou na minha relação com Deus. Isso que deveria me motivar. E isso deveria ser uma coisa assim, sabe? Sem precisar de explicação, deveria ser assim, normal no processo de se tornar cristão evangélico. A partir do momento que eu entendi que eu sou adotado, eu entendo o que é adoção e eu me enganjo nessa cultura. É um tipo de coragem sacrificial que é a mesma coragem que você tem quando você tem um filho biológico. E o seguinte, nós não podemos acreditar em alguns mitos que dizem, inclusive a própria vara da infância, quando a gente tem as palestras lá no curso de adoção, eles falam isso, olha, existem alguns mitos que são colocados por aí, que as pessoas acreditam e por isso elas não se engajam na cultura da adoção, de que a criança é geneticamente pré-determinada, de que a criança o ambiente determina quem ela vai ser, né? De que ela é determinada pelos primeiros anos de vida dela. Pessoal, se a gente de fato acredita no que o Evangelho prega, a gente crê que nós somos determinados pela nossa relação com Cristo. Que os ambientes familiares influenciam, que genética pode influenciar, que ambiente social influencia, tudo isso influencia, mas isso não determina o que nós somos. O que determina que nós somos é o fato de termos sido ou não adotados em Cristo Jesus. E isso faz nos ter um olhar diferente para tudo mais que a gente viveu até então. Lembra de José do Egito? José do Egito teve um olhar diferente para a atrocidade que foi cometida contra ele pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Isso é uma coisa terrível pelos próprios irmãos que deveriam cuidar dele, porque eram irmãos mais velhos. Quando ele reencontra com os irmãos, ele tem uma visão totalmente diferente daquilo que aconteceu. Ele fala assim, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Está lá em Gênesis capítulo 50. O mal que vocês tentaram contra mim, olha só, José, ele entende que foi feito mal contra ele. Ele não está aliviando o mal dos irmãos. Ele não está dizendo assim, está tudo bem, não tem problema. Não. Mas ele fala assim, mas Deus, ele tem o poder, a capacidade de transformar aquilo que vocês fizeram, que era mal no coração, num bem para todos nós. Porque é Deus quem determina o que vamos ser, o que somos. Da mesma maneira, a gente precisa entender a questão da adoção. O mal que foi intentado contra aquela criança, seja por maus tratos, seja por abandono, seja por orfandade, Deus transforma em bem, pode transformar em bem. A partir do momento que você coloca em contato aquela criança com o Evangelho. Pessoal, essa é uma das formas mais práticas, mais eficientes de você evangelizar. É você inserindo alguém na sua família e mostrando o Evangelho no dia a dia para essa pessoa, por meio da adoção.
quantas crianças não são evangelizadas por famílias cristãs quando são adotadas? Porque elas vão ver o evangelho na prática. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês. Que eu tenho esse filho. Eu não quero ficar gorda. Eu sou divorciada, eu não quero, meu marido eu sou casada, aliás, tive um caso, engravidei do amante e não quero que meu marido saiba dessa relação, né? Eu não quero entristecer os meus pais, porque eu sou um adolescente, vocês querem que eu estou sabendo que eu estou grávida, vão ficar tristes comigo e tal, porque são evangélicos, e aí vão ficar tristes comigo. Meu namorado é de uma raça diferente da minha, por isso eu não quero ter esse filho. Eu estou sem dinheiro e não tenho para quem pedir ajuda. Ela foi colocando vários motivos. Eu tenho um novo emprego, eu quero ser promovida. Eu já tenho um menino e uma menina, e não preciso de mais um filho. Eu sinto enjoo toda manhã e quero me livrar desse mal-estar. Pode ser que eu tenha alguma coisa errada. Pode ser que esse bebê ele nasça com alguma deficiência e eu não quero correr esse risco. Segundo a autora, 50 milhões de bebês já foram mortos nos Estados Unidos. É como uma Argentina inteira sendo dizimada. Quase a população inteira da Inglaterra. Você consegue imaginar isso? Mas esses dados, infelizmente, só constatam uma dura realidade. Que hoje em dia, crianças não são tão bem vistas mais como era antigamente. É interessante quando você lê o Antigo Testamento, você vê assim que ter muitos filhos era considerado uma bênção do Senhor, né? E famílias que não eram numerosas eram famílias que não eram consideradas não tão abençoadas. E a gente vê vários exemplos de mães que não podiam ter filhos e querem porque querem ter filhos, porque socialmente era uma coisa importante. Então a coisa mudou hoje. Hoje ter filhos é uma coisa meio... Não quero ter tantos filhos, se tiver no máximo 2, e alguns casais já optam por não ter filhos, né? Hoje em dia é meio que uma maldição ter filhos. E eu acho que, no fundo, é porque o diabo realmente odeia criancinhas. E eu fico perguntando, quem vai proteger essas crianças? Só podem proteger essas crianças que vão ser abortadas aqueles que se identificam com protetor de crianças. Aqueles que têm os mesmos valores de Cristo Jesus, que um dia também foi protegido em sua infância do mundo e de Satanás. Só a igreja redimida pelo sangue do Cordeiro tem a condição para lidar com isso. É interessante, por exemplo, olhar para a pessoa de José nas Escrituras. Já perceberam que em peça de Natal, geralmente José não fala nada? Ele é uma figura que fica, assim, acessório, né, na peça, geralmente. Jesus tem fala, Maria tem fala, vários personagens têm fala, mas muitas vezes José tem, ou quando tem fala, são falas curtas, né? Na verdade, até hoje eu não vi nenhuma peça de Natal que José teve fala. Em geral, até os animais que estão nas peças têm mais fala do que José. Mas apesar de José não participar de diálogos em grande parte das nossas peças teatrais, ele sempre é apresentado na Bíblia como um protetor. Ele foi o protetor da sua família, ele foi o protetor de Maria e foi o protetor de Jesus. Mas não era esse mesmo José que queria abandonar Maria quando descobriu que ela estava grávida? Porque é lógico, né, porque ele queria abandoná-la. Imagina a sociedade da época, ela grávida de um filho que não era dele. Imagina o que passou na cabeça de José, né? Ou seja, José não era pai biológico de Jesus. José adotou Jesus como seu filho e José cuidou e protegeu Jesus
é como se fosse filho biológico. Jesus não tinha o DNA de José. E ao resolver adotar Jesus, José entrou numa guerra espiritual. O Evangelho segundo Mateus nos traz um quadro apavorante dessa batalha espiritual que José enfrentou. O rei Herodes se levanta contra as crianças e decreta o infanticídio para matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade em Belém e seus arredores. Imagina o quadro de terror de crianças inocentes sendo arrancadas dos braços de suas mães e sendo mortas pelos soldados, pelos guardas de Herodes. Imagina o pranto e a tristeza que tomaram conta de Belém e seus arredores. E não é a primeira vez que o mundo e Satanás se levantam contra crianças, registrado na Bíblia. Lembra da época que o povo estava no Egito? O que o faraó fez? O que o rei do Egito, o faraó do Egito fez? Um homicida de crianças, que declarou que todas as crianças nascidas de hebreias deveriam ser mortas por suas parteiras. O que há de comum entre o faraó do Egito e Herodes? Ambos viram como maldição que era uma bênção. Ambos se colocaram entre Deus e o plano de salvação para o homem. Porque se o povo de Deus tivesse sido exterminado no Egito, não haveria Messias. E se Jesus tivesse sido morto quando criancinha, não haveria cruz. No Salmo 127, ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. E não foi assim que esses dois governantes viram as criancinhas. Eles as viram em termos completamente pessoais. Crianças que representavam para eles uma ameaça a seus planos de sucesso e poder. Esses dois governantes representam nações enfurecidas contra os planos de Deus. Nações que se levantam todo o seu aparato de dinheiro, de poder bélico contra crianças inocentes. Aí eu pergunto para vocês, será que hoje é diferente? Será que muitas vezes não olhamos para as crianças e para a adoção como um obstáculo para os nossos planos? Para a minha carreira, para o meu sucesso profissional, para os meus planos acadêmicos? Quando se trata de reafirmação do ego humano, crianças sempre vão sair feridas. Mas não se engane, a questão não é só econômica, não é só sociológica, como muitas falam, a questão é, antes de tudo, espiritual. Sabe por quê? O inferno odeia crianças. E, a meu ver, principalmente do sexo masculino. A maioria das crianças que estão nos abrigos são meninos. E a maioria das famílias que quer adotar meninas. Porque crianças, meus irmãos, são expressões saudáveis das bênçãos de Deus em nossas vidas. E quantas delas não estão nesse momento em abrigos, indefesas, vulneráveis, necessitadas de um protetor? Essas crianças são o alvo perfeito para aqueles que buscam somente matar e destruir. Quando a gente olha para a postura do rei do Egito, do faraó, e olhamos para a postura de Herodes, ou para os telejornais que mostram constantemente pais matando seus filhos, crianças sendo jogadas no lixo, crianças sofrendo maus tratos, é fácil nos indignarmos e termos repugnância com isso. Mas você já parou para pensar esse aspecto da perspectiva de como você encara a adoção? Já parou para pensar que você pode ser um protetor de uma criança, como José foi de Jesus? E, gente, tem uma coisa que é fantástica na Bíblia. Olha a genealogia de Jesus. A quem que ela é ligada? A José, o pai que adotou Jesus. A promessa é cumprida
que foi dada a Abraão é cumprida, a vinda do Messias é cumprida por meio da adoção. Porque Jesus não foi filho biológico de José. Ele tinha um DNA de Maria, mas não de José. E a ligação que se faz para cumprir-se a promessa de Deus vai até José, que foi o pai que adotou. Então, para vocês verem como a questão não tem só a ver com questões econômicas, sociológicas, tem uma questão espiritual ligada aí por trás do porquê a gente não se enganja nessa cultura de adoção. E tem interesses espirituais que não querem que a gente se enganje nessa cultura da adoção. Será que a gente não faz cara feia, crianças que Deus chama como bênçãos e a gente trata como maldição? Analise seus motivos para não adotar ou para não ter um filho. Será que, no fundo, você não faz isso porque essas crianças vão ameaçar os seus planos? Vem cá. Não foi a mesma postura, não foi a mesma motivação do faraó do Egito e de Herodes? Será que a gente é tão diferente deles? Eu não vou negar, crianças interrompem planos. Essa é uma realidade. Talvez você não consiga realizar todos os seus sonhos, você não consiga fazer todas as viagens que você quer fazer, você não consiga fazer o seu doutorado, você não consiga ter a promoção no trabalho que você tanto deseja, você não consiga comprar a casa dos sonhos. Talvez isso não aconteça se você adotar ou se você tiver um filho biológico. Eu não posso negar isso. E analisando, muitas vezes, o meu próprio coração, de coisas que eu não consigo realizar, não consegui porque tive filhos, né? Eu faço uma autocrítica e vejo que eu sou muito parecido com o faraó e com Herodes. Eu quero convidá-los a abrirem Mateus 5, versículo 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Muitas vezes, me autoanalisando, eu percebi que havia ira no meu coração, porque crianças interrompem planos. E muitas vezes eu me vejo exatamente como essa pessoa que o texto está descrevendo. Sabe qual foi o problema dos fariseus? Quando Jesus está reexplicando os mandamentos para os fariseus, ele está dizendo assim para os fariseus: o problema de vocês foi onde vocês colocaram a cerca. Vocês colocaram a cerca no comportamento. Vocês acham o seguinte, que adulterar é simplesmente ir lá e ter uma relação fora do casamento. Vocês acham que assassinato é simplesmente tirar a vida, é um homicídio, tirar a vida de uma pessoa. Vocês acham, enfim, ele diz o seguinte, olha, vocês acham que o problema é só comportamental, mas não. A cerca tem que estar no coração. Aquele que tem uma intenção impura já está adulterando. Aquele que tem ódio, tem raiva, se ira com o filho porque atrapalhou um plano, se ira com a adoção porque atrapalhou um plano, se iguala ao assassino. É a quebra do mesmo mandamento. O problema é onde vocês colocaram a cerca. A cerca tem que ser colocada no coração e não no comportamento. E lembrando de questão de cerca, eu lembro, o pastor Adriano deve lembrar disso também, na época que eu trabalhava na primeira de Ceilândia, a gente trabalhava com adolescentes. Eu comecei trabalhando com adolescentes lá, e teve na época um movimento que ficou muito famosinho nas igrejas, que é um movimento, acho que chamava Se Esperar, né? A ideia era o seguinte, você juntava os adolescentes, jovens, em igrejas, em auditórios, aí tinha sempre uma banda gospel, aí depois uma pregação, e a pregação, o foco dela era chamar os jovens a casarem virgem, né?
E aí esses jovens que iam à frente, o apelo era esse, o apelo não era venha a Cristo, o apelo era venha para a virgindade. E aí os jovens que iam à frente, eles recebiam alianças, né, jovens namorados, recebiam alianças prateadas, e aquelas alianças tinham um símbolo, elas simbolizavam assim, olha, isso significa que eu vou esperar até o casamento para ter uma vida sexual. Gente, parece um movimento muito legal, não é? Assim, poxa, que movimento bom, que movimento que traz coisas boas, que traz um compromisso positivo, que é uma coisa bíblica e tal. Mas era legalista. Vou dizer por quê para vocês. Eu aconselhei, alguns anos depois, algum desses jovens que fizeram esse compromisso e que casaram virgem, mas só no corpo, porque o coração estava cheio de pornografia. A mente estava cheia de pornografia. Casaram com uma visão sexual definida pela pornografia e não pelas escrituras. O movimento colocou a cerca no comportamento, não colocou no coração. Ele era legalista. Eu não estou dizendo que o comportamento não tem que ser trabalhado, mas ele tem que ser consequência de um coração transformado. Senão a gente vira fariseu. A gente só finge que é uma coisa e, na verdade, a gente é outra. E foi isso que Jesus tanto bateu, né? Portanto, me engajar no processo de adoção é me engajar no processo de proteção das crianças contra o mundo e contra o diabo. É me tornar um José na vida dessas crianças, é me engajar num processo de batalha espiritual. É exatamente assim que eu me sinto quando, às vezes, eu preciso me engajar no cuidado dos meus filhos. Eu estou num processo de luta, de batalha espiritual para protegê-los do mundo, do diabo e das forças que se levantam contra eles. Vamos abrir lá em Levítico capítulo 20, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, eu eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e eu eliminarei do meio do seu povo, com todos os seus após ele se com todos que após ele se prostituem como Moloque. Quando, porém, se virá para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Quando o Senhor condenou a oferta de crianças a Moloque, ele não só condenou o sacrifício, mas condenou aqueles que fechassem os olhos para quem estava fazendo esse sacrifício. E deixa eu te falar uma coisa, o Deus Moloque continua operando, tá bom? Tanto naqueles que sacrificam seus filhos, abortando-os em prol de conquistas pessoais, quanto naqueles que veem esses sacrificando e se omitem diante dessa realidade. Gente, tem criança sendo jogada no lixo. Há ossos de bebês sendo triturados em clínicas de aborto. Há crianças virando lixo hospitalar. Há crianças vendo a vida passar, olhando no portão de uma casa-abrigo e crescendo ali, e sempre esperando a vinda de um pai que nunca vai vir, nunca virá. E quando completar 18 anos, ela tem que sair da casa-abrigo, e ela tem que viver a vida, e ela não sabe nem como vai viver. Há crianças que nunca terão alguém para chamar de pai. Não sejam ingênuos. O mundo está em guerra contra as crianças. A velha serpente, o dragão, está em guerra contra elas. E nós somos os Josés do século XXI, chamados a proteger essas crianças.
Há 2000 anos, alguém aceitou esse desafio e se interpôs entre o poder do Estado, o poder de Satanás e uma criança, José, o protetor do Messias, um simples carpinteiro. Casado com uma mulher, grávida de um filho que não era seu, e que resolveu de forma corajosa desafiar os dois poderes. José não era pai biológico de Jesus, mas era pai de Jesus. Olha aqui comigo Lucas capítulo 2, versículo 41 a 48. Lucas 2. Ora, anualmente, iam seus pais a Jesus para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém com seus pais, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, entrar ele entre os companheiros de viagens, caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram muito admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim convosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Está claro. Jesus era identificado como filho de José. José em nenhum momento o colocou numa categoria diferente dos demais filhos que ele teve. Isso é tão claro, né, que o próprio Criador do universo, Jesus, obedeceu a José. Olha o versículo 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Ele obedeceu a José como pai. Ele adotou a profissão de José. Como eu já falei, a genealogia de José é que liga Jesus à promessa. Jesus compartilhou da linhagem de José. A identidade humana de Jesus veio por meio da adoção. Russell Moore, comentando sobre isso, ele fala, referindo-se a essa questão, ele afirma: foi por meio de José que Jesus encontrou a sua identidade como um cumprimento da promessa do Antigo Testamento. É por meio da paternidade legal de José que as esperanças e os temores de todos os tempos encontram sua concretização no último filho de Abraão, filho de Davi e filho de Israel. José protegeu Maria, José protegeu Jesus da espada do Estado, de Herodes, e da presença silenciosa de Satanás por trás dessa iniciativa. Nesse sentido, ele é singular. Mas, em outro sentido, ele é como a gente. Um homem simples. Um homem comum. Um homem que não tinha muita coisa, mas que resolveu adotar aquela criança e cuidar daquela criança. E é por causa dessa proteção que todos nós somos redimidos pelo Messias e somos também chamados a proteger crianças. Gente, a gente precisa entender isso. Parte do nosso chamado é também para proteger crianças. Seja você se enganjando no processo de adoção, seja você se enganjando na cultura da adoção, estimulando outras pessoas, incentivando, não sei de que maneira, mas a igreja precisa entender que é parte do chamado dela a proteção de crianças. Tanto biológicas, quanto as que não têm um lar. Então, a minha intenção, com essa segunda parte, é te chamar para ser um protetor de criancinhas. Eu sei que isso vai exigir sacrifício. José se sacrificou por conta disso, ele largou parente, ele largou amigos, ele largou negócios para proteger Maria e Jesus.
E eu tenho certeza que talvez você pudesse evitar esses sacrifícios, pudesse evitar algumas tristezas, algumas ansiedades, se preocupar em se alimentar apenas da sua própria boca, proteger apenas você mesmo. Eu sei que o desafio é grande, eu não nego isso, eu não estou dizendo que é um processo simples, eu não estou dizendo que ele vai dar sempre certo, só que eu acho que uma coisa que a mídia faz, que ela é terrível nisso. Quando um filho biológico mata o pai, a mídia fala assim, filho mata pai e tal, né? Quando o filho que foi adotado mata o pai, a mídia coloca filho adotivo. E se você reparar, e a gente tem estatísticas que mostram isso, a quantidade de filhos que matam pais entre os biológicos é muito maior do que entre os que foram adotados. Então, eu não estou dizendo que vai dar sempre certo, tá bom? Eu não estou prometendo isso, porque a própria Bíblia não promete isso para filho nenhum, nem biológico, nem que foi adotado. Eu estou dizendo que isso é um chamado nosso, independente dos resultados. Que nós somos chamados, como José foi, para sermos protetores de criancinhas. Proteger do mundo, proteger do diabo. E aí vamos para a última parte aqui, que é o papel da igreja nisso tudo. Teve um pastor, Robson Cavalcante, né? Que o filho que ele havia adotado o matou a facadas, né? Matou ele e a esposa, isso. E aí saiu em tudo quanto é lugar, tudo quanto é jornal, e saiu filho adotivo, tal. E a gente estava numa reunião de oração nesse dia, nessa semana que aconteceu isso, e aí uma pessoa da reunião de oração virou, olhando para mim e falou assim, é isso que dá querer criar filho dos outros. Uma outra vez, né, uma senhora da igreja, que eu era pastor, quando a gente adotou, falou assim, pastor, não se mete nisso não, está arrumando confusão para sua cabeça. Uma outra vez, um senhor, já não uma senhora, um ancião da igreja, me disse assim, o senhor não está tentando resolver as coisas do seu jeito, não? Será que o senhor não está deixando de confiar em Deus, que pode te dar um filho de verdade? Queridos, essas são apenas algumas das frases que a gente ouve na igreja. No meio do povo que deveria ser o povo que deveria estimular a cultura da adoção. Muitos cristãos encaram o fato de adotar uma criança como se fosse aquele filho de criação, sabe? Aquele enteado, ou alguém da família que os pais não tinham condições de criar e você teve que levar para sua casa. Tem muito cristão que adotou assim, nessa vibe, né? É como se fosse uma criança de segunda categoria, né? Que não tem o mesmo material genético, que não tem o mesmo perfil, não tem a mesma aparência, né, dos pais biológicos. Mas olhar para a adoção dessa forma é deixar de ter uma visão clara de si próprio como adotado por Deus. Para mim, quem vê a adoção dessa forma não conseguiu entender ainda a teologia da adoção. O que significa sermos adotados por Deus em Cristo Jesus. Isso revela o que muitos pensam sobre identidade cristã. Uma das metáforas usadas para qualificar a igreja, que mais me encanta e fala no meu coração, é quando a Bíblia chama a igreja de família. Né? Nosso primeiro filho que nós adotamos, na instituição que ele estava, na casa-abrigo que ele estava, e por que hoje chama casa-abrigo, não mais orfanato? Porque a maioria das crianças não são órfãos, tá? Elas são abandonadas. Então, perdeu o sentido de chamar de orfanato. São crianças que os pais simplesmente ou não querem, ou foram retirados por maus tratos, por tão mal que fizeram a criança, que o Estado viu que eles não tinham condição nenhuma de
cuidar daquela criança. Então, por isso que chama de casa-abrigo hoje, que são casas que abrigam essas crianças, né? Então, o que acontece? As crianças elas têm a mesma rotina, porque, gente, é uma mãe cuidadora para 10 crianças. Então, não dá para... É tipo um quartelzinho. Todo mundo tem que ter a mesma rotina. Para vocês terem ideia, o nosso filho mais novo, Miguel, ele veio para morar com a gente tinha em torno de 1 ano de idade. Como não tinha cuidadora para todas as crianças, elas, desde criancinha, elas imprimem rotina nas crianças. E sabe que uma coisa que a gente não teve problema? Com mamadeira à noite. Sabe por quê? Porque ele já veio automatizado da seguinte maneira. A cuidadora dele falou assim, vocês não precisam levantar de noite para dar mamadeira para ele. Vocês colocam as mamadeiras do lado da cama, porque ele vai acordar, vai ver a mamadeira, vai tomar e vai dormir de novo. E era exatamente isso que aconteceu. A gente não teve problema de ter que levantar de madrugada para dar de mamar. Porque ele já veio com esse treinamento, com 1 ano de idade, da casa-abrigo. Porque não dá para ficar colocando todas as crianças no colo, não dá para acordar de madrugada para dar mamar para todas as crianças. Então, elas precisam ser meio que automatizadas, né? Então, eu até falo para minha esposa que, assim, a gente que estragou os meninos, porque eles já vieram com várias coisas bem estabelecidas e a gente retirou isso na tentativa de cuidar demais, né? Então, e aí, as crianças elas tinham as rotinas iguais, e uma outra coisa que era muito igual é que, tipo assim, não dá para ficar cortando cabelo de criança, gente. Não dá, não tem barbeiro, não dá para cortar cabelo de criança, não dá para fazer penteado, nada disso. Então, o que eles fazem? Passa a máquina no cabelo de todo mundo. E todas as crianças, elas tinham cabelo raspado, a máquina. Às vezes, a máquina 1, máquina 0, né? Então, elas eram tudo muito padrãozinho, né? Tudo muito igual, rotina igual, o jeito igual, o corte de cabelo igual, né? Mas, assim, quando você adota a criança, você transmite para ela a identidade da sua família. Então, ela deixa de se ver, por exemplo, brinquedos em casa-abrigo. Não tem brinquedo individual, são brinquedos coletivos, né? É brinquedo para todas as crianças. Não tem um brinquedo meu. Tanto é que quando eu não sei se a igreja aqui já fez isso, mas se vocês forem visitar uma casa-abrigo para doar brinquedos, você não vai poder falar assim, esse brinquedo é para fulano de tal, que eu quero dar para ele. Não, o brinquedo é da casa e todas as crianças vão usufruir dele. Né? Então, enfim, eles vêm dessa forma, né? E aí, algumas dessas coisas são boas e outras coisas não são tão boas, né? Algumas coisas assim, são interessantes, vocês já virem com uma certa rotina, mas tem outras coisas que não encaixam na rotina da família e você precisa ensinar outras coisas para as crianças, né? Por exemplo, o nosso filho mais velho, ele não sabia que tinha que descascar a banana para comer a banana, ele comia a banana com casca. Porque não tinha quem ensinasse isso para ele. E a gente só percebeu quando a gente mandou banana para a escola e a professora falou, gente, ele está comendo banana com a casca. Não ensinaram para ele que tem que tirar a casca para comer a banana. Né? Então, são coisas que a gente precisa ensinar. Né? Mas uma coisa que era fundamental para mim era repetir para ele as palavras que Deus repetiu para Jesus. Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Né? Não é o meu filho adotado. Você é meu filho amado. Você é meu filho. Gente, eu só falo que os meus filhos foram adotados se eu precisar falar. Eles são os meus filhos. Se eu precisar explicar para o médico da origem, num caso desse aqui que a gente está dando uma palestra, mas no dia a dia, a gente não toca nesse assunto, são nossos filhos. Porque realmente são nossos filhos, não tem diferença. Nós os amamos e integramos a nossa vida e a nossa família.
Porque foi exatamente isso que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Vamos ver lá em Romanos 11. Romanos 11. Abra lá sua Bíblia. A partir do versículo 11. Olha só o que diz assim. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, se for santa a raiz, e também os ramos o serão? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permaneceram na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Deus nos trouxe, nos enxertou numa árvore, numa família que já existia. Nós não estamos nessa família porque temos o direito de estar nessa família. Nós estamos pela graça. Nós somos enxertados, nós somos adotados. Então, por que a gente encara com tanta falta de naturalidade a adoção de crianças? Eu acho que a resposta é bem simples. Porque a gente tem vergonha de admitir que a gente foi adotado também. A gente tem vergonha de admitir que a gente foi enxertado, que a gente não tinha família, que a gente era estranho, que a gente era alienado, que a gente era desvinculado. A gente tem vergonha de admitir que a gente era pecador, distante de Deus. A gente tem, no fundo, vergonha de admitir que a gente saiu da condição de escravo para a condição de herdeiro. Todos que foram adotados em Cristo são, de fato, desejados na casa do Pai. Mas o que significa adoção? Ser parte de uma nova família. Ser parte de um novo grupo, passar a ser parte de uma nova história, ter uma nova identidade. E não é exatamente isso que acontece conosco quando somos feitos filhos de Deus. Passamos a fazer parte de uma nova irmandade que é chamada de igreja. Um segundo fator que eu acho que os cristãos têm dificuldade de encarar com naturalidade a adoção é porque a nossa irmandade é uma irmandade superficial. A gente tem os nossos cultos, a gente tem as nossas reuniões dos lares, nossas programações de jovens, de mulheres, de homens, de adolescentes, de crianças, os nossos grupos de estudo, a nossa escola dominical. Nós nos aproximamos de algumas pessoas da igreja por afinidade, ou seja, que são mais parecidas com a gente, mas
a impressão que eu tenho é que nós nos aproximamos das pessoas mais por essa afinidade do que por nossa irmandade em Cristo. Porque ser adotado em Cristo significa que todas as demais condições se tornam secundárias. Que as diferenças se tornam secundárias, que os hobbies, a rotina se tornam secundários. Mas a gente coloca como primárias. E a gente se aproxima mais de pessoas que têm rotinas semelhantes, que vivem de forma semelhante, que têm pensamento semelhante. Enfim, a nossa irmandade é uma irmandade muitas vezes superficial. E ser adotado por Cristo significa exatamente encarar essa irmandade como algo profundo. Não é ser um clube, mas é ser irmão de verdade, um do outro. Eu acho que, porque a gente tem essa dificuldade de viver isso na igreja, isso acaba interferindo na dificuldade que a gente tem de inserir crianças em nossas famílias, de enxertar crianças em nossas famílias. Se a gente levasse a sério o fato de sermos uma família de Deus, aquelas perguntas que eu tive, afirmativas que eu tive no começo, quando na nossa primeira adoção, teriam sido evitadas. A adoção se tornaria algo normal e até prioritário nas igrejas. Eu lembro de uma vez que um irmão em um churrasco me chamou no canto, como se fosse me contar um grande segredo, e disse assim: sei que você ama essa criança, mas se você tivesse um filho de verdade, aí você vai saber o que é o amor de um pai por um filho. Eu pensei, ele não entende nada do Evangelho. Não entende nada da própria identidade. Será que ele nunca parou para pensar que ele também foi adotado? E que o Pai o ama e o declara herdeiro de todas as bênçãos espirituais conquistadas por Cristo? Eu quero, com essa última parte, dizer para vocês, irmãos, que a maneira como você encara a adoção revela a sua identidade. Revela se você acredita ou não no que Romanos 8,17 vai dizer. Você pode até acreditar retoricamente, mas será que encara no coração mesmo? Olha o que Romanos 8,17 diz. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Na cruz, Jesus é abandonado, feito órfão, para que nós pudéssemos ser adotados. Olha Filipenses 2, 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a ser filho e não órfão. Não há nenhuma incerteza em relação a quem os nossos filhos são para nós. Eles são os nossos herdeiros, eles têm a nossa linhagem. Então, antes de vir para nosso lar, eles não tinham noção do que era uma família. Para eles, família era aquela instituição que os abrigava, né? A partir do momento que eles passam a fazer parte desse lar, eles passam a ter noção do que é uma família e viver em família. A mesma coisa é a gente. Antes da gente se tornar filho de Deus e ser adotado por Deus, a gente não tem noção dessa irmandade que é chamada de igreja. A gente passa a ter essa noção quando a gente é adotado. E detalhe, a adoção jurídica, ela funciona da mesma forma que a adoção de Deus. Primeiro, quem escolhe são os pais, não é a criança. Os pais escolhem um filho. Os pais vão lá e dizem que se querem ou não. Os pais os inserem em sua família. Os pais dão a herança para ele. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. E é isso que a gente tem que começar a entender.
Do mesmo jeito que não há nenhuma incerteza de que você é um filho de Deus adotado em Cristo Jesus, não pode ter nenhuma incerteza de que uma criança que foi adotada é filho daquela família, herdeira da mesma forma que filhos biológicos. Não há menos amor, ou é menos pai, ou é menos filho, não é de segunda categoria. E nem pode ser plano B. Então, do mesmo jeito que eu sei que meu Pai Celestial vai me alimentar, vai me sustentar, vai me proteger, eu vou fazer o mesmo com os meus filhos. E o que há de comum entre eu, que vim de uma família biológica, e os meus filhos, é que eu também fui adotado por Deus, assim como eles foram adotados por nós. Então, como nossos corações podem ser tão atrofiados para a questão da adoção? Como mulheres cristãs podem gastar tubos de dinheiro em cirurgias plásticas e afirmar que não tem condições de adotar uma criança? Que evangelho é esse? No começo, quando as pessoas faziam essas perguntas inadequadas, afirmações grosseiras, eu ficava irado. Eu ficava com raiva, eu ficava nervoso. Mas logo eu fui percebendo que a minha ira se dava porque elas mexiam com algo que ia além do processo de adoção. Eram perguntas que mexiam com a minha própria identidade, pois desafiavam o evangelho que eu ensino, que eu prego, que eu aconselho, mexiam com o meu orgulho, com quem eu sou, como eu vivo, com a identidade que foi adotada por mim em Cristo. Na verdade, eu cheguei à conclusão de que estava mais preocupado em defender o que eu creio do que em glorificar a Deus. Por isso é que eu ficava virado. Como entender isso me ajudou a ser mais paciente com essas pessoas. E a entender que elas também têm as suas imaturidades espirituais, têm as suas dificuldades de entendimento, têm as suas dificuldades de percepção. Mas a adoção não diz respeito apenas à minha origem, à minha família. Ela diz respeito também ao meu destino final. Diz respeito à esperança e à alegria que eu tenho, de tanto eu quanto os meus filhos seremos recebidos por Deus em Cristo Jesus. E a gente aguarda ansiosamente receber por esse dia. Aqui dando testemunho de como foi o nosso primeiro processo de adoção. Uns dias antes, a gente recebeu um telefonema de uma pessoa da vara da infância que falou assim, olha, tem um menino aqui para adoção e ele tem 5 anos, mas eu vou logo avisando, ele tem alguns problemas na fala. Vocês têm interesse? Aí a gente foi. Aí a psicóloga, com muito cuidado e gentileza, nos apresentou uma lista apavorante das dificuldades da criança, seu histórico familiar, que incluía uma mãe com problemas mentais, um pai desconhecido e 4 tentativas de incluí-los em famílias substitutivas sem sucesso. E um ano depois, quando a gente já estava com a guarda e tal, ela falou assim, olha, vocês foram a nossa última tentativa. Se vocês não tivessem aceitado, a gente não ia mais encaminhar essa criança para adoção, porque todas as vezes que ela era encaminhada e devolvida, ela regredia no processo de desenvolvimento da fala, motor e tudo mais. E o primeiro pensamento que veio à minha cabeça foi, será que é isso mesmo que Deus tem para nós? Aí, alguns dias depois, a gente foi conduzido para casa-abrigo, um lugar agradável, amplo, com muito verde, várias casas onde as crianças ficavam abrigadas com mães cuidadoras, uma mãe para cada 10 crianças. E quando chegamos ali, sabíamos que era um caminho sem volta. A gente não teve coragem, a gente não ia ter coragem de conhecer aquela criança e simplesmente deixá-la lá, abandoná-la. Em nosso coração, antes de chegar lá, ele já era o nosso filho. E ele tinha 5 anos, não falava,
como não falava, então tinha muita baba, né? Babava muito. Com 5 anos usava fralda ainda. Comia desesperadamente, como se fosse a última refeição da vida. E ao menor sinal, sei lá, de que a gente não fizesse a sua vontade, logo ele se entregava a uma crise de raiva, de ira. Mas a gente o amou instantaneamente. Algo intuitivo, que eu não sei explicar desde o primeiro segundo. Hoje ele está completando, agora esse ano ele completou 18 anos, que está com 18 anos e 13 que está conosco, e a transformação dele eu vejo assim de forma muito clara. Como ele é querido por nós e pela nossa igreja. E quando a gente pensa que há milhares e milhares de crianças abandonadas em abrigos espalhados no Brasil, isso me dá uma dor no coração e a vontade de adotar mais. Eu não sei quem você é, talvez você seja alguém que, sei lá, nunca pensou nisso, alguém que esteja pensando nisso, alguém que não tem mínimo interesse nisso, alguém que acha isso um absurdo, não sei, eu não sei o que você pensa, né? Talvez você nunca tenha pensado nessa possibilidade de adoção, talvez haja sérias dúvidas que você tenha sobre o assunto, talvez você já tenha entrado no processo de adoção, e é um processo que quem já entrou sabe que ele é burocrático, ele é chato, ele é lento, ele é demorado, né? E algumas pessoas já desistiram, inclusive, porque não aguentam toda essa burocracia. Mas eu quero terminar essa palestra de hoje chamando-nos a refletir sobre isso. Que, na verdade, o que eu falei aqui não tem a ver só com adoção, não tem a ver só com caridade, com ajudar crianças, tem a ver com a sua vida, com quem você é, com o compromisso que você assumiu ao ser um servo de Deus, com o que Deus fez na sua vida, te adotando. Quando eu olho para o meu filho, vejo como ele era e como ele é hoje, e vejo o processo de transformação acontecendo na sua vida, eu chego cada vez mais à conclusão de que a adoção tem tudo a ver com o Evangelho. Na carta de Paulo aos Efésios, ele fala, lá no capítulo 3, versículo 14 e 15, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma um nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E no capítulo 1, ele afirma, no versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A maneira como a adoção funciona imita tanto quanto revela a paternidade divina. Sendo assim, ao mesmo tempo que a adoção nos mostra quem nós somos, a nossa identidade, ela nos aponta ela nos aponta quem devemos refletir, a adoração. Então, quando a gente fala sobre identidade, a gente está falando sobre definição, quem eu sou. Quais são os meus talentos, minhas qualidades, minhas experiências, minhas conquistas, minhas crenças? É aquilo que eu sou. Quando eu falo de adoração, eu estou falando sobre coisas para as quais eu vivo. Quais são os meus desejos, as minhas metas, os meus tesouros, a minha missão, o meu propósito, os meus valores, as minhas ambições? É aquilo que controla o nosso coração, identidade e adoração. Então, quando a gente observa atentamente essas duas verdades, identidade, quem eu sou adotado em Cristo Jesus, adoração, a quem eu sirvo, quem eu devo imitar. Quando amamos a Deus, quando amamos ao próximo, quando amamos ao nosso Deus, ao nosso próximo, não tem como, entendendo essas realidades, a gente não buscar viver uma cultura de adoção na igreja. Eu queria sinceramente, gente, que os cursos de adoção fossem lotados de crentes. Porque se vocês entendessem que adotar uma criança é evangelizar também, é inserir aquela criança na sua família e evangelizá-la e levá-la aos pés da cruz, nós teríamos um crescimento exponencial, profundo e maravilhoso do Evangelho
em nosso país, não esse crescimento superficial que a gente tem visto aí. Muita gente comemorou a última estatística do IBGE, que falou que os evangélicos cresceram, acho que 6%, e os católicos decresceram 8%. Né? Eu vi muita gente comemorando e tal, mas eu não comemorei. Sabe por quê? Porque, primeiro, o crescimento é menor do que o esperado. Segundo, o crescimento tem caído dos evangélicos. A cada estatística que sai, cresce menos. O que isso significa? Que nós estamos encaminhando para uma estagnação do número de evangélicos. E sabe quem está crescendo? Assim, o grupo ainda é menor, mas que está mais crescendo, de acordo com a estatística do IBGE, religiões de matriz africana e desigrejados. São os grupos que mais estão crescendo. E os evangélicos estão indo para a estagnação. E os católicos decrescendo. Se a gente conseguisse entender o quanto a cultura da adoção é importante, em todos os sentidos, tanto de evangelização quanto de revelar quem nós somos, nós teríamos uma igreja que seria diferente e cresceria diferente. Então, será que a igreja contemporânea está de fato entendendo o que significa sermos adotados em Cristo Jesus? E eu preciso ser muito sincero com vocês. A adoção não tem a ver com casais que querem ter filhos e não podem ter filhos. A adoção é um assunto da Igreja de Jesus Cristo, adotado pelo Pai por meio do Filho. Como seria bom para a Igreja Evangélica Brasileira se ela fosse reconhecida por ser um povo que acolhe crianças pequenas ou até crianças grandes em seus lares e faz delas seus filhos amados. Eu não creio, sinceramente, que todos foram chamados para adotar. Eu não creio que pais devam adotar por obrigação, ou apenas por um entendimento teológico. Mas todos nós devemos ter uma participação nesse processo. Porque Jesus fala, no Salmo 68, versículo 5, que ele é pai dos órfãos. Ele insiste em incluir criancinhas no seu reino, Mateus 25, 40. E ele afirma que os verdadeiramente religiosos são aqueles que se preocupam com os órfãos, Tiago 1, 25. E eu não sei porquê, na soberania de Deus, você está tendo contato com essa palestra. Talvez você nunca adote uma criança. Talvez não seja plano de Deus para a sua vida isso. Mas eu quero que vocês reflitam sobre a identidade de vocês. E como essa identidade deve ter reflexo no mundo em que estamos vivendo hoje. Portanto, quando eu me abaixo para conversar com uma criança, ou quando eu converso com um adulto, sobre a questão da adoção, eu vejo isso que não é apenas um aspecto social, político, ideológico, ou um plano B, uma última opção. Porque hoje existem várias tecnologias de reprodução, né, que os pais podem ter filhos biológicos de outras maneiras, né? Então, eu sei que hoje há formas de ter filhos, mesmo que você não possa gerar um filho, mas você pode ter seu filho biológico. E os pais gastam muito dinheiro, às vezes, com isso. Né? Mas eu quero que a gente pare para pensar. No quão importante é essa cultura da adoção no meio da igreja. No quão importante é a gente se enganjar nisso, e a gente falar sobre isso, e a gente pensar sobre isso, a gente orar sobre isso, a gente refletir sobre isso. Né? Como eu, como pastor, posso ensinar a doutrina da adoção sem chamá-los a uma prática de adoção? Não tem muito encaixe, entendeu? A igreja, na sua história, até um certo momento, ela era reconhecida por ser aqueles que adotavam crianças abandonadas. Inclusive, isso nos primeiros séculos da história da igreja. Os romanos, eles não aceitavam, algumas famílias não queriam meninas e as abandonavam, e outras famílias não queriam crianças com defeitos físicos e também as abandonavam.
E os cristãos foram aqueles que começaram a levar essas crianças para suas casas. Isso não é a Bíblia que mostra, isso a história mostra para a gente, né? E a igreja perdeu isso. Eu não sei, eu poderia falar para vocês uma série de motivos, mas não dá tempo mais, do porquê a igreja perdeu isso, mas a gente perdeu. E eu acho que a gente tem que resgatar novamente essa cultura da adoção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça refletir e que coloque no nosso coração aquilo que precisa ser colocado. Amém? Quero só fazer uma oração para encerrarmos. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento que tivemos o privilégio de estarmos juntos e pedir que o Senhor nos ajude a entender essa verdade da adoção, de nós como adotados pelo Senhor, de nós como pais que vão adotar, ou que vão estimular outros a adotarem, ou que vão buscar uma cultura de adoção no meio da igreja. Enfim, Pai, que esse tema seja um tema que não morra aqui numa palestra, que ele continue reverberando em nossas mentes e corações, e que possa ter resultados práticos. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor cuide de cada família aqui, e que a tua boa mão esteja protegendo e guiando cada um. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém.